Bora começar, pessoal, mais um super resumão da semana. Ali eu coloquei do dia 1º ao dia 6 de maio, mas na verdade eu coloquei o vídeo do domingo, dia 30, os dois vídeos que saíram na segunda-feira e depois mais o restante da semana. Então, aqui você vai encontrar todo o conteúdo que foi trabalhado desde o dia 30 de abril até o dia 6 de maio. Mas claro, antes de começar o vídeo, já peço para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, teu comentário e, claro, compartilhar esse canal com todo mundo e bora para nossa revisão. A placa A13 significa, primeiro, que esta é uma placa na cor amarelo, então elas são placas de advertência, que tem o dever de advertir ou a função de advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, situações futuras. Neste caso, a A13A é uma confluência à esquerda, onde o tráfego vai se incorporar à via no qual o condutor está circulando. A A13A é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, e a A13A é uma confluência à esquerda, onde o tráfego vai se incorporar à via no qual o condutor está circulando. E acompanhe esse vídeo até o final, que no final eu vou explicar para vocês a diferença entre essas duas placas aqui, ó. A placa de pare no amarelo e a placa de pare na cor vermelha. Em relação aos motociclistas, lembrando que motociclista vai entrar todos os veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, inclusive também os ciclomotores. É regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Tem uma outra opção que também pode cair, que é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Cuidem, porque a regra mudou, já tem mais de um ano. Então, na moto, antigamente, podia levar a partir de 7. Agora, não pode mais, é a partir de 10 anos de idade. E tanto o condutor, né, o piloto, quanto o passageiro, o garupa, usar viseira ou o óculos de proteção. Viseira ou óculos de proteção. E o capacete, que é item obrigatório para ambos também. E não utilizar o capacete, no caso das motos, seja o quem está pilotando ou quem está no garupa, ele vai gerar uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e suspensão da habilitação, bem como transportar crianças menores de 10 anos, bem como efetuar malabarismos ou equilibrar-se em apenas uma roda. Essas infrações, elas são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos e que gera suspensão direta da habilitação. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar, tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Cuidem em relação aos primeiros socorros, que vocês devem evitar mexer ou movimentar as vítimas, só numa exceção mesmo, e não retirar o capacete de motociclistas, para evitar, né, algum dano na coluna, na medula, e acabar causando, né, alguma paralisia dos membros da pessoa que vocês estão socorrendo. E também não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado, e não entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar as doenças infecto-contagiosas. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Primeiro, nós precisamos entender qual é a escala da habilitação. A categoria A, ela é uma categoria opcional. Então, não começa pela A. Eu tanto posso fazer A quanto eu posso não fazer. Agora, obrigatoriamente, eu preciso fazer a categoria B. B de bola, que é para dirigir automóvel até 8 lugares, até 3.500 quilos. Para, na sequência, eu poder fazer a C, a D e a E. E eu sempre vou poder dirigir
todos os veículos que estão abaixo da categoria que eu tenho. Por exemplo, se eu fiz a categoria C, eu posso dirigir o caminhão e também posso dirigir o automóvel. Por quê? Porque eu fiz a carteira, a categoria para automóvel, para poder chegar na C. Então, eu fiz a B para poder chegar na C. Quando eu tiver a D de dado, eu posso dirigir B, C e D. E quando eu tiver a E, eu posso dirigir todas as que estão abaixo, que é a B, a C, a D e a E. Lembrando que a categoria A, ela é opcional. Eu posso fazer como posso não fazer. Para um candidato habilitar-se na categoria E, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de. Esse item, pessoal, ele vale tanto para D de dado quanto para E. Primeiro, maior de 21 anos. Então, tem que ter 21 anos e esteja habilitado na categoria C, no mínimo há 1 ano. Então, tem que ser maior de 21 anos e estar habilitado na categoria C há no mínimo 1 ano. É proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. Existe no CTB algumas infrações, se vocês tiverem curiosidade, lá na última página das infrações, na apostila de vocês, vocês vão ter um quadrinho com algumas infrações, algumas penalidades que são para os pedestres. Um exemplo dessas é atravessar a via nas áreas de cruzamento. O valor da multa não tem pontuação, claro, né, porque o pedestre não vai ter carteira, mas existe a multa, que é a metade da infração de natureza leve. Eu, particularmente, em todos esses anos, nunca vi um pedestre ser multado. Existe no CTB, mas eu, particularmente, nunca vi. E é proibido, nesse caso, atravessar a via nas áreas de cruzamento. Sobre os sintomas das paradas cardíacas e respiratórias, é errado dizer que o indivíduo apresenta. Notem bem, errado, tá? Ele não vai ter a pele corada e ele não vai ter as mãos quentes. Muito pelo contrário, ele vai estar pálido e ele vai ter as mãos geladas. Notem bem, ele quer o errado, o exceto, o incorreto, o que a vítima não vai ter. Se ela está tendo uma parada cardíaca, que é ausência de batimentos cardíacos, e uma parada respiratória, que é a ausência de movimentos respiratórios, ela não vai ter. O que ela não vai ter? Não vai ter pele corada e também não vai ter mãos quentes. Aí, eu coloquei essa outra questão aqui, que está sendo cobrada bastante, que ela também está falando, né, da parada cardíaca e respiratória. O que a vítima vai ter? Na própria pergunta, ele já está dando a resposta. Parada cardíaca é o quê? É a ausência de batimentos cardíacos. E a parada respiratória é a ausência de movimentos respiratórios. Logo, a resposta correta é a letra C. Ele apresenta a ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Então, quem está tendo uma parada cardíaca e respiratória, ele vai ter a ausência do quê? De movimentos respiratórios e também de batimentos cardíacos. A placa A2A significa, nós vimos lá na primeira questão deste vídeo, que a placa amarela, ela é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, certo? São situações futuras, então, se vocês verem uma placa dessa, significa que logo ali na frente, futuramente, vocês terão o quê? Uma curva à esquerda. Então, a placa A2A significa curva à esquerda. Como ela é uma placa amarela, é uma placa de advertência, ela adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, uma situação futura, significa que ali, logo lá na frente, futuramente, você irá encontrar uma curva à esquerda. E como eu prometi lá no começo do vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença entre essas duas placas. As duas são placa de pare. Beleza, show de bola. Agora, qual que é o significado de cada uma? Bom,
Vamos começar pela pare em amarelo, que é a mesma que nós vimos nas duas questões deste vídeo. A placa pare no amarelo, ela está advertindo sobre uma situação futura. Lembra? São situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ela está advertindo. Quer dizer que logo ali na frente, futuramente, você vai ter que parar. Não significa que você viu a placa, tem que parar. Então, a placa pare em amarelo é uma placa de advertência que adverte que logo ali na frente você vai ter que parar. Ok? Ok. Agora, quando ela estiver na cor vermelha, significa que aqui, agora, já, nesse exato momento, você vai ter que parar. Você viu a placa de pare próximo a um cruzamento, significa que você vai ter que parar. A placa vermelha, ela é uma placa de regulamentação. Ela dita regra, restrição, ela dita obrigação. Neste caso, você tem a obrigação de parar se você vê essa placa na cor vermelha. Se você não parar nesta placa na cor vermelha, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Então, a placa em vermelho, a placa de pare em vermelho, está ditando uma regra, uma obrigação. Você tem que parar. Ela está regulamentando. Você viu a placa, você vai ter que parar, ok? E se você não parar, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Já a placa de pare na cor amarela, que é a de advertência, significa que logo mais ali na frente você precisará fazer uma parada. Mas, se ela for vermelha, quer dizer que aqui agora já, neste exato momento, você vai precisar fazer uma parada. E se você não parar completamente, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é: toda vez que vocês tiverem vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, que é do Corpo de Bombeiros. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D, o resgate do Corpo de Bombeiros. Sempre que tiver vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros. São eles que têm treinamento e têm equipamentos para poder retirar, para poder remover as vítimas que estiverem presas nas ferragens. Então, sempre que vocês verem essa questão, ou se porventura vocês se depararem no dia a dia com uma situação de emergência, com vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, o resgate do Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento para retirar, remover as vítimas presas nas ferragens. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve: toda vez que vocês se depararem com qualquer situação que prejudique a visibilidade, vocês sempre irão reduzir a velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Só que nessa questão ele tem um detalhe. Ele diz que a neblina ela está intensa. Se está muito intensa, você não tem quase nada de visibilidade, você não vai seguir o veículo da frente na letra B, muito menos acender o farol alto na letra C, e na letra D nem se fala trafegar pelo acostamento. Não vai e não pode. Trafegar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Se a neblina fosse fraca, vocês iriam reduzir velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Porém, ele deixou claro que a neblina é intensa, então vocês irão estacionar em local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Então, se a neblina for apenas neblina, vocês irão reduzir velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Agora, se for neblina intensa, vocês irão estacionar em local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Estacionar em local seguro,
como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Primeiro, o que são ciclomotores? São aqueles veículos lentos de até 50 cilindradas e que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Logo, são veículos lentos. Se você acompanha o canal, acompanha o conteúdo aqui, você vai lembrar que os veículos lentos deverão permanecer mais à direita da pista de rolamento. Muito bem. Agora, cuidem, porque vai ser do centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. Mas cuidem também que os ciclomotores, eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Então, eles vão ser do centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento, por serem veículos mais lentos, e eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Aí eu aproveitei juntar para vocês as duas questões e as duas possíveis respostas que podem cair sobre os ciclomotores. A primeira que nós acabamos de ver, que é no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento, ou quanto às regras de segurança ao conduzir ciclomotores, deve-se circular pela direita da pista de rolamento. Então, no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento, ou circular pela direita da pista de rolamento. Após colisão frontal de dois veículos, o motorista de um dos veículos está inconsciente. Nessa situação, a conduta mais indicada para o socorro da vítima é: lembrem-se que vocês não vão remover nem retirar as vítimas, tá? Não vão mexer, nem movimentar, nem retirar as vítimas. Não vão retirar capacete de motociclistas, nem vão dar nada para as vítimas beber ou comer. Então, vocês já vão descartar a letra A, retirá-la do veículo, vão descartar a letra D, sentá-la com a cabeça estendida para trás, porque para sentar você vai ter que tirá-la do carro. Mesma coisa a letra C, deitá-la de lado direito. Você não vai deitar, porque você vai ter que retirar ela para poder deitar. Portanto, só irá sobrar a letra B, que é a nossa resposta correta. Informar ao serviço de socorro o seu estado de inconsciência e seguir as orientações recebidas. Informar ao serviço de socorro o seu estado de inconsciência e seguir as orientações recebidas. Não vão remover, nem retirar, nem movimentar as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer e também não entrar em contato com o sangue das vítimas se houver, para evitar doenças infecto-contagiosas, ou seja, aquelas que são transmitidas pelo contato com sangue infectado. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Pessoal, noções de primeiros socorros é o básico do básico do básico. Portanto, vocês não têm treinamento, vocês não têm conhecimento, vocês não têm equipamento. Logo, vocês não têm condição de diagnosticar nada na letra B, tá? Nem dar um atendimento profissional da letra A, nem dar um atendimento contínuo e definitivo. Imagine a situação, atendimento contínuo e definitivo. Você vai atender a vítima ali, aí a vítima vai para o hospital, você vai junto, a vítima vai ser mandada para casa, você vai junto e vai ficar cuidando dela até ela sarar completamente. Não tem como. Portanto, a resposta correta é a letra C. Prestar o atendimento inicial e temporário. O motorista ou os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Letra C, resposta correta, prestar o atendimento inicial e temporário. Não vai diagnosticar, nem dar atendimento profissional, nem utilizar técnicas, sejam simples ou complexas. É o atendimento inicial. Analise a figura. Sua Excelência, o senhor pedestre. Então, ele diz o seguinte:
é uma matéria de um jornal, né, adaptado, que diz assim: quem tem prioridade numa cidade? O automóvel ou o ser humano? Analisando a figura e a questão acima, é correto afirmar que qualquer condutor habilitado de veículos, mesmo não tendo conhecimentos profundos sobre direção defensiva, com base no bom senso, responderá que, pessoal, lembre-se que em primeiro lugar vem a vida de vocês. Em todas as situações, a prioridade é a vida de vocês. Por quê? Se você bater, ou se alguém bater no teu carro, ou mesmo se você der PT, que é a perda total, você vai trabalhar, você vai financiar, mas você vai comprar outro carro, certo? Agora, se porventura você morrer hoje, você vai ressuscitar amanhã? Infelizmente não vai. Então, nós precisamos lembrar que qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina, porque a máquina nós podemos repor. Agora, o ser humano, a vida, essa infelizmente não tem como repor. Então, se cair essa questão para vocês, a resposta correta é a letra A. Qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina, tanto que a primeira preferência, a primeira prioridade no trânsito começa com o pedestre. Começa com o pedestre e a prioridade sempre será a vida de vocês. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Tudo o que tem roda, roda na rua. Os ciclistas irão transitar em ruas de uma forma geral, lembrando que vai ser sempre no mesmo sentido dos carros, sempre pelo bordo, e um detalhe importantíssimo, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrem-se ainda que nos passeios e nas calçadas, só quando devidamente sinalizado, e quando perguntar da proibição, a resposta sempre irá começar com rodovias. Portanto, não esqueçam, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados, calçadas e passeios só quando sinalizado, e rodovias, que quando falar em proibição, tem que começar com rodovia. A distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo e aciona os freios até a parada total do veículo EA. No começo ali, desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, nós temos a distância de reação. Do momento que ele aciona os freios até a parada total, nós temos a distância de frenagem, é quando ele está freando para o veículo parar. E quando nós juntamos as duas, que é essa questão aqui, ou seja, desde o momento que ele viu o perigo e acionou o freio, que é reação, continuou freando até a parada total, que é a frenagem, nós vamos ter a distância de parada. Portanto, distância de parada é a soma da reação mais a frenagem. Então, é todo o espaço desde que ele viu o perigo, acionou os freios até o carro parar completamente. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve... Pessoal, nessa questão nós temos 3 números romanos. Número romano 1 está errado e o 2 e o 3 estão corretos, que é o que nós vamos ler primeiro. 2, sinalizar o local do acidente. E 3, chamar uma ambulância ou resgate. Então, a resposta ela vai ter que ter os mesmos risquinhos que tem ali. Então, tem que ter 2 risquinhos e os 3 risquinhos. Portanto, é a letra C, tá? Então, sinalizar o local do acidente e chamar uma ambulância ou resgate. Lembrem-se ainda que, se tiver vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento para tirar as vítimas das ferragens.
Agora, o número 1 está errado porque ele fala em manter ligado a chave. Vocês não vão manter ligada, muito pelo contrário. Vocês vão desligar a chave e, se possível, tirar a chave da ignição. Por quê? Se tiver um vazamento de combustível, surgir uma faísca, começar um incêndio, ele pode evoluir até para uma explosão. Portanto, vocês não vão manter a chave ligada, muito pelo contrário. Vocês vão desligar e, se possível, tirar a chave da ignição. Sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Pessoal, ele quer saber a atitude perigosa, a atitude errada, a atitude incorreta, o que vocês não vão fazer. É a situação que pode gerar um perigo, gerar um acidente. Portanto, é fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Trocar de pista, entrar para a direita, entrar para a esquerda, não fazer sinalização, estacionar sem sinalizar, sair sem sinalizar. Fazer todos esses movimentos, todas essas manobras sem sinalização poderá sim causar riscos no trânsito. Lembrando que o único contato, a única maneira de se comunicar com os demais usuários é pela sinalização, é pela luz do freio, pisca para a direita, pisca para a esquerda, sinaliza para entrar, sinaliza para sair. Essa é a maneira que nós temos de conversar com os demais usuários da via, tá? Portanto, na letra A, evitar acender cigarro, isso não vai aumentar o risco no trânsito, muito pelo contrário, vai diminuir, entenderam? Então, portanto, a resposta correta que pode causar riscos no trânsito é fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Para poder dirigir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, condutores deverão ser habilitados na categoria. Pessoal, essa aqui vocês têm a obrigação de saber. Por quê? Quando vocês vão fazer a primeira habilitação, vocês geralmente fazem ou A ou B ou fazem A mais B. Por quê? Que carteira que vocês querem? Ah, professora, eu quero dirigir moto. Ok, dirigir moto é categoria A. Dirigir carro ou automóvel é a categoria B de bola. Portanto, para essa questão aqui, a resposta correta é a letra A, ok? É a categoria A, que é a resposta correta, a letra C. Categoria A para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E aí eu coloquei para reforçar com vocês as demais categorias. B, que é para o carro até 8 lugares, até 3.500 quilos. A C, que é para o caminhão pequeno acima de 3.500 quilos. A D, que é para ônibus acima de 8 lugares. E a E, que é para carreta acima de 6.000 quilos. Outra dica que eu dou para vocês. A categoria B de bola e D de dado sempre vai transportar pessoas, enquanto a C e a E sempre irá transportar cargas. Um veículo da Companhia de Energia Elétrica, por ser prestador de serviço de utilidade pública, tem. Resposta correta, letra D, em verde, livre parada e estacionamento, desde que esteja realizando o serviço na via e devidamente sinalizado e identificado. Resposta correta, letra D, em verde, livre parada e estacionamento, desde que esteja realizando serviço na via e devidamente sinalizado e identificado, ou seja, ele vai ter que fazer a sinalização alertando, geralmente com cones, que ele está ali parado prestando um serviço, e ele vai ter que ter ali as indicações, né, as identificações da companhia de energia elétrica ali referente ao estado que ele está atuando. Então, livre parada e estacionamento, desde que esteja realizando o serviço na via e devidamente sinalizado e identificado. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros a maioria vai no proibido. Quer ver, ó? Vou fazer vocês mudar de ideia. Vai chegar final de semana lá, vocês vão fazer uma viagem com a família, certo? Vocês podem levar mala, bagagem, cobertor, uns presentinhos onde vocês vão? Pode, claro que pode. Onde vocês vão colocar? No porta-mala, tá? Então, sim,
eu posso levar carga. O que a maioria entende é que essa carga seria algo muito além, pesado, etc e tal. Não, é a carga, a bagagem, as malas e objetos que vocês vão levar. Vocês podem sim transportar, é permitido, porém tem que ser no compartimento próprio, ou no porta-mala, ou então naqueles bagageiros externos. Então, resposta correta em verde, permitido, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Então, sim, o transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é permitido, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Monotonia é algo chato, algo que está sendo feito repetidas vezes. E a fadiga nada mais é que a canseira. Logo, isso vai diminuir o quê? O nosso nível de atenção. Porque se a gente está fazendo algo que está sendo repetido várias e várias vezes, a gente já está fazendo no automático. Então, isso não exige tanta atenção. E quando a gente está cansado também, o nosso nível de atenção acaba reduzindo. Então, aquele condutor que está fazendo uma viagem longa, que está percorrendo um percurso repetitivo, ele vai sim ter monotonia e ele vai ter fadiga. Pode ser pela viagem, pode ser por outras atividades que ele fez antes da viagem, e isso vai sim influenciar no nível de atenção do condutor. Então, resposta correta, letra C, no nível de atenção do condutor. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como, notem bem, distância de segmento é a distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente, certo? Essa distância é aquela que vai permitir ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência, que se porventura o carro da frente fazer uma frenagem brusca ou tiver qualquer outra atitude, se eu estiver mantendo a distância de segmento ou distância de segurança, eu terei espaço e tempo suficiente para tomar uma atitude, ou para desviar, para frear, para fazer alguma coisa. Então, não é reação mais frenagem, porque reação mais frenagem vai ser parada, frenagem mais parada não existe, reação mais parada também não. E aí aqui eu reforcei então a questão, né? A distância de segmento ou distância de segurança é definida como aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E essa distância, ela vai ser medida sempre em 2 segundos. E aí eu coloquei a questão que pode cair perguntando justamente o que consiste, o que é essa regra dos 2 segundos. Então, é uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente, ou seja, conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser superior à distância que se percorre em 2 segundos. Por exemplo, você está viajando aí com a sua família e na sua frente tem um caminhão. Então, você vai encontrar lá um ponto fixo na via, uma árvore. Quando o veículo da frente passar pela árvore, você irá contar essa pausa de 2 segundos. Se ao término você estiver da árvore para trás, você ainda não chegou na árvore, a tua distância tá ok. Agora, se você já chegou ou passou da árvore, quer dizer que você está muito perto do veículo da frente. E aí você deve reduzir um pouco a tua velocidade para aumentar essa distância e se tornar uma distância segura. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Os motoristas ou o motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Nessa questão, ele quer saber o termo, o que é ou o que são condições adversas. Se cair essa questão, olha a dica que eu dou. Tem que sempre começar com os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito,
comprometendo a segurança. Sempre tem que começar, que eu repeti a questão, então, todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente e o motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Então, se perguntar o que são, a definição, tem que começar com os fatores ou combinações de fatores. Os fatores ou combinação de fatores. Agora, olhem a segunda questão. Na segunda questão, ele está perguntando quais são ou quantas são. As condições adversas sempre serão 8, mas pode ser que na hora dê um branco e fique difícil de lembrar de todos os 8 itens que são: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Agora, vocês viram que são 8 itens, então se cair perguntando são condições adversas ou quais são as condições adversas, lembrem-se do número 8. Vocês vão literalmente contar a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar, porque vai ser a resposta correta. Então, se perguntar o que são condições adversas, tem que começar com os fatores ou combinações de fatores, ok? Agora, se perguntar quais são, lembrem-se que são 8. Conta que tem 8 itens e pode marcar que vai ser a resposta correta. Usar o farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. Nesse caso, pessoal, se o farol está alto ou mesmo se o farol está desregulado, nós teremos o quê? Um excesso de luz. Quem acompanha o canal aqui sabe que excesso de luz é chamado de ofuscamento. Então, se está vindo um veículo no sentido contrário com o farol alto ou mesmo o farol baixo desregulado, letra A, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores. Ofuscar a visão dos outros condutores, porque excesso de luz ou excesso de iluminação é uma condição adversa de luz ou de iluminação, que chama-se ofuscamento. Então, nesse caso, irá ofuscar a visão do condutor. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Lembrem-se da visão 360, ou seja, o condutor precisa saber tudo o que acontece à sua volta, ou seja, à sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo, ou seja, visão 360. Como que ele vai fazer isso? Para frente, ele vai utilizar o para-brisa, lado direito, lado esquerdo e atrás, ele vai utilizar os espelhos. Por isso que é muito importante vocês regularem corretamente os espelhos de vocês, seja para as aulas, seja para o exame ou para o dia a dia, para vocês poderem ter essa visão 360, a sua frente, lado direito, esquerdo e também atrás do seu veículo. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que vem em sentido contrário acenda o farol alto, deve-se. Nós vimos na questão anterior que se o condutor tiver com o farol alto, vai gerar o quê? O ofuscamento, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores, ok? Agora, você está passando por essa situação do farol alto, o que você vai fazer? Você não vai continuar olhando para frente, nem vai acender o farol alto e nem vai acelerar para reduzir o tempo de duração. Você irá, letra B de bola, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Por que na direita? Porque normalmente, querendo você ou não, para o lado que você olhar é para onde você vai direcionar teu carro. Então, se você ficar olhando para a esquerda ou ficar olhando em direção à luz, automaticamente você irá em direção à luz. Agora, se você olhar para a direita e porventura acontecer qualquer problema, você irá direcionar teu carro para a direita. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos
que exige um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é... Lembra que nós vimos lá no começo do vídeo sobre a monotonia e a fadiga? Quando você está fazendo algo monótono, algo chato, repetitivo, você vai ter, né, a monotonia, porque você está fazendo no automático e vai ter o seu nível de atenção reduzido. Agora, em relação à direção defensiva, esses automatismos, eu até grifei ali, ó, as 3 palavras que vocês precisam decorar. Macete, dica para vocês acertarem essa questão. Tem que ter automatismos, desfavorável e incorrer. Automatismos, desfavorável e incorrer. Por quê? Desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Então, automatismos, desfavorável, incorrer. Automatismos, desfavorável, incorrer. Automatismo, desfavorável, incorrer. A placa A10 significa entroncamento oblíquo. Primeiro, esta é uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, certo? Ó, ele já deu a resposta para vocês. Por quê? Ele já contou que o entroncamento é oblíquo. Ele só quer saber para qual lado, se é esquerda ou se é direita. Então, ó, a faixa, a pista, é a linha que está reto. E ó, na esquerda ali é a resposta correta. Então, resposta correta à esquerda. Entroncamento oblíquo à esquerda. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar a alternativa incorreta. Primeiro, cuidem, porque toda vez que vocês tiverem a presença da palavra incorreto, errado, exceto, o que não se deve fazer, desobedece, entre outros, ele quer a alternativa errada ou incorreto, o que vocês não devem fazer, certo? Então, nesse caso aqui, o que não se deve fazer, ou errado ou incorreto, é dizer que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco, porque sim, ele precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Outro detalhe, os elementos básicos da direção defensiva serão sempre 5, que é o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Faz tempo que não é cobrado, mas para vocês que estão fazendo as anotações, aproveitem e anotar aí. Elementos básicos da direção defensiva, 2 pontos. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e a habilidade. Lembrando que previsão é prever, é antecipar situações de risco a fim de prevenir ou pelo menos amenizar. E no caso do incorreto, exceto, errado, desobedece, o que não se deve fazer, ele quer a resposta errado, o que o condutor não deve fazer. Então, ele diz que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo, porque ele precisa sim, por isso que é a resposta errada. A distância de reação é definida como? O próprio nome já está dizendo. Distância de reação, você está reagindo. É uma atitude que você vai tomar. Portanto, é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Entende? Reação, ele está reagindo. O condutor da frente fez uma frenagem brusca. Eu não vou bater no veículo. O que eu vou fazer? Eu vou reagir. De que maneira? Eu vou tirar o pé do acelerador e acionar o meu freio. Na sequência, quando eu aciono o freio e continuo freando até meu carro parar, chama-se distância de frenagem. E quando eu junto tudo, reação mais frenagem, ele vai gerar parada. Ou seja, é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar completamente. Aí vai ser a distância de
parada. Lembrando ainda que nós temos a distância de segmento ou de segurança, que é que você mantém do carro da frente, que é aquela que permite uma manobra segura, uma manobra de emergência e que é sempre medida em 2 segundos. Portadores de necessidades especiais dirigindo sem seus aparelhos auxiliares resulta em. Esses aparelhos, eles podem ser de todos os tipos. No meu caso, eu preciso de um aparelho que chama-se lente corretiva. Então, eu preciso dirigir usando, até porque se eu tiver sem, eu não enxergo nada. Mas poderia ser um carro adaptado, poderia ser um aparelho de audição, entre muitos outros. Agora, se a pessoa ela tem uma condição de precisar daquele dispositivo, daquele aparelho auxiliar, e ela tiver sem, ele vai gerar o quê? Vai gerar retenção, infração, com multa e retenção do veículo. Por quê? Porque tem algo errado, tem algo faltando. Nesse caso, o aparelho auxiliar. Então, toda vez que tiver algo errado, tiver algo faltando, além de gerar a multa, vai gerar a retenção para regularização. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva. São situações, são atos, atitudes que vocês irão tomar para prevenir ou pelo menos amenizar situações de risco de acidente. Sendo assim, indica imperícia. Pessoal, as 3 principais causas de acidente estão relacionadas com imprudência, negligência e imperícia. Imperícia é a falta de habilidade, é a falta de conhecimento ao dirigir. Portanto, é um acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Imperícia é a falta de habilidade, a falta de conhecimento ao dirigir, decorrente principalmente, muitas vezes, da falta de treino. A pessoa que acabou de tirar a carteira, tem muitas coisas que ela vai aprender durante a direção. A autoescola ela não vai conseguir ensinar tudo, ela ensina apenas uma parcela. Então, muitas vezes acontece a imperícia, que é a falta de habilidade ou de conhecimento. Reforçando com vocês, pessoal, as causas de acidente. As causas de acidente são 3, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Imprudência, o condutor que conhece a lei, mas acaba desobedecendo, desrespeitando. A negligência, que é aquele motorista que age com descaso, total falta de atenção e de observação, ou seja, ele sabe que está errado, mas ele persiste no erro. E a imperícia, como nós acabamos de ver, que é a falta de habilidade, a falta de conhecimento. E aí nós vimos uma questão anterior também sobre os elementos básicos da direção defensiva, que serão sempre 5. Conhecimento, atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. O conhecimento, pessoal, ele é tanto o conhecimento teórico quanto o conhecimento prático. A atenção é a atenção com você, com o teu veículo e também com os demais usuários da via. Lembra aquela atenção 360, ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. A previsão, ela vem de prever, de antecipar, estar prevenido, preparado para se antecipar a realizar algo em situação de risco. A decisão é quando surge uma situação imprevista ou mesmo de perigo e vocês precisam decidir sobre o que fazer, a maneira correta de agir. E a habilidade, que é o condutor precisa desenvolver, ao máximo as suas habilidades, ou seja, ser hábil ao manusear os controles do veículo, executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito. Então, cuidem para vocês lembrarem, caso pergunte, caso cobre, as causas dos acidentes de trânsito, que são 3, imprudência, negligência e imperícia, e os elementos básicos da direção defensiva, que são 5, conhecimento, atenção, previsão, decisão e também a habilidade. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, a acionar. Uma dica que eu sempre dou aqui no canal: toda e qualquer condição adversa que reduza a visibilidade de vocês irão primeiro reduzir velocidade
E em segundo, acionar as luzes baixas dos faróis ou as luzes de posição, certo? Então, qualquer situação, o carro começou a fazer um barulho, você não está se sentindo bem, a visibilidade está comprometida, começou a chover, começou garoa, tem cerração, tem neblina, sempre reduzir velocidade, acionar as luzes baixas dos faróis ou então as luzes de posição. Anotem aí, reduzir velocidade, luzes baixas dos faróis ou luzes de posição. Cuidem, jamais, em hipótese alguma, farol alto ou farol apagado. Não marque em hipótese alguma, farol alto ou farol apagado. Vai ser luzes baixas dos faróis ou luz de posição. Luzes baixas dos faróis ou luz de posição. E sempre, sempre, sempre reduzir a velocidade. Reduzir velocidade, luzes baixas ou luzes de posição. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo. Pessoal, cuidem porque ele sempre vai falar de passos, ou passos longos de um adulto. Ele nunca vai falar de metros. Segundo, para vocês acertarem essa questão, vocês precisam identificar a velocidade da via primeiro, se era de dia ou se era de noite, se era pista seca ou pista molhada. Por quê? Durante o dia, com tempo bom e pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1, que é dessa questão aqui. Então, durante o dia, pista seca, 100 vezes 1 é 100. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, aí vocês irão multiplicar a velocidade por 2. Então, se esse acidente tivesse acontecido de noite ou mesmo durante o dia estivesse chovendo, aí seria 100 vezes 2, que daria 200. Outro item importantíssimo a ser lembrado: toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar a contagem a partir do término da curva. A figura abaixo ilustra as manobras efetuadas pelos veículos A, que é o veículo de cima, e B, que é o veículo de baixo, num cruzamento. O veículo A realiza as manobras 1 e 2 e o veículo B realiza as manobras 3 e 4. Nessa situação, são consideradas infrações de trânsito passíveis de multa. Então, analisem comigo. O carrinho A, quando ele faz a manobra 1, ele está errado. Por quê? Notem que a pista é de sentido único, então ele teria que ter trocado para a pista do centro, depois trocado para a pista aonde está ali o carrinho o carrinho B, para ir fazer a conversão 1. Então, a 1 está errada, a 2 está certa. Carrinho B, mesma coisa. Quando ele faz a conversão 3, ele está correto, porém na 3 ele está errado. Ele teria que ter trocado para a pista do centro, depois para a pista de cima, para daí ele fazer a conversão de forma correta. Eu coloquei nas cores para facilitar ali para vocês entenderem. Então, a conversão em verde 2 e 3 são conversões corretas. Agora, a conversão 1 e a conversão 4, elas estão erradas e nessas duas ele comete infração de trânsito. Então, resposta correta, letra C, infração de trânsito 1 e 4. No que diz respeito ao uso da buzina, considere: 1. O condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes? Sim, com certeza pode. Então, nós já podemos descartar a letra A, porque não tem o número romano 1. Número romano 2. O condutor de um veículo, ao sair da garagem, deverá obrigatoriamente usar a buzina? Não. Ele não deve e ele não precisa utilizar a buzina. Então, vocês já podem descartar a letra B, porque tem a presença do número 2, que está errado. E o 3, o condutor de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento pela via preferencial, deverá obrigatoriamente usar a buzina? Não, não deverá,
Portanto, só está correto o número romano 1, que fala que o condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidente. Resposta correta, letra D. Lembrando ainda que é proibido utilizar a buzina entre as 22 e as 6 horas da manhã, ou então onde tiver essa cornetinha cortada aí, geralmente próximo a igrejas e hospitais. Analise os itens. Então, aqui ele está dando 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos em relação aos combustíveis. Primeiro, vamos reforçar nossa escalinha que diz o seguinte: o diesel, ele é o mais poluente de todos, tá? Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina, independente se ela é comum ou aditivada, o teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós vamos ter o álcool, lembrando que nos veículos novos e bem regulados, o álcool, a queima, do álcool e da gasolina são semelhantes, são parecidos, não são iguais, mas são parecidos. E em quarto e último, menos poluente, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Porém, cuidem, porque o GNV ele é ainda pouco usado em nosso país. O GNV ele é o menos poluente, mas infelizmente ele é o menos usado. O número romano 1 fala que o álcool combustível polui menos o ambiente que a gasolina, sim, polui menos. Então já está correto o número 1. Então já descartamos a letra D de dado que não tem o número romano 1. 2. O óleo diesel usado como combustível polui mais o meio ambiente que a gasolina? Sim, com certeza. O óleo diesel polui mais o meio ambiente que a gasolina. Então, já exclui aí a letra B de bola, que não tem a presença do número romano 2. O 3 fala que dentre todos os tipos de combustíveis usados no Brasil, a gasolina aditivada é a mais poluente? Não, não é. A gasolina comum e aditivada, elas têm o mesmo teor de poluição. E o quarto fala que o gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que menos polui o meio ambiente. Esta é uma afirmativa correta. Então, estão corretos o 1, o 2 e o 4. Então, resposta correta, letra A, número romano 1, número romano 2 e número romano 4. O condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. O ponto de alagamento é pelo menos 1/2 metro de água. Lembrando que para passar por um ponto de alagamento, nós devemos engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem, ok? Agora, depois que você passar por esse ponto de alagamento, nesse caso, o condutor percebeu que o freio começou a apresentar falhas. Nessa situação, ele deve parar, bombear o pedal do freio várias vezes e seguir para o seu destino. Letra B, manter-se tranquilo, reduzindo a velocidade até chegar ao seu destino. Letra C, reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro. Sim, letra C é a nossa resposta correta. Reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro. Letra C, resposta correta. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir. Pessoal, no vídeo que eu postei anteriormente, ele estava falando da categoria A. Nesse daqui, ele está falando da categoria B. Vocês precisam conhecer, no mínimo, categoria A e categoria B, que é que vocês vão fazer na primeira habilitação. A categoria A é para dirigir moto 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E a categoria B é para dirigir automóvel. Por quê? Quando vocês vão no CFC, ou vocês fazem só A, ou vocês fazem só B, ou como a maioria faz, A e B. Por quê? Ah, professora, porque eu quero dirigir moto e quero dirigir carro. Exatamente. Categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, e a categoria B é para o carro, só que claro que aqui na prova não vai estar escrito carro, porque o termo correto é automóvel na letra C. Reforçando então, categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, categoria B é para o carro até 8, categoria C para o caminhão acima de 3.500, categoria D é para ônibus acima de 8 lugares
E a categoria E é para carreta acima de 6.000 quilos. Os passageiros no banco de trás ao descer do veículo. Pessoal, não é uma regra, mas é aconselhável sair pelo lado da calçada. Então, resposta correta, letra A, devem sair sempre pelo lado da calçada. Os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Só que aí tem essa outra questão aqui também que fala do condutor, do motorista. Qual que vai ser a maneira correta do motorista sair do veículo? Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Então, os passageiros devem sair sempre pelo lado da calçada e o condutor deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os demais usuários da via. Os passageiros devem sair sempre pelo lado da calçada e o condutor deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os demais usuários da via. A quebra da correia de acionamento da bomba de direção hidráulica de um veículo provoca. A direção hidráulica, a correia da direção hidráulica, ela serve para deixar a direção mais leve, a direção mais mole. Ela é um auxiliar para permitir que a direção fique mais leve. Se ela vier a arrebentar, vai acontecer o quê? O endurecimento imediato da direção. A direção, ela não vai parar de funcionar. Vai acontecer apenas o endurecimento imediato da direção, pois ela é um auxiliar para tornar a direção mais leve. Os semáforos para regulamentação de fluxos de veículos são compostos por 3 indicações luminosas dispostas vertical, que é o que está em pé, no caso o primeiro, e horizontalmente, que é o que está deitado, que é o caso do segundo, conforme indicado abaixo. E aí ele pergunta o seguinte: a cor vermelha é utilizado nas posições. Então ele vai ficar assim: no primeiro de pé ou no primeiro deitado, nós vamos ter a cor vermelha, ok? No segundo de pé ou no segundo deitado, ou seja, no número 2 e no número 5, nós vamos ter a cor amarela. E no 3 de pé ou no 6 deitado, nós vamos ter a cor verde. Então, ele pode tanto perguntar para vocês a cor vermelha, em quais posições que estão, que neste caso vai ser no 1 e no 4, ou ele pode perguntar aonde está a cor verde, que nesse caso será no 3 e no 6. Então, para essa questão aqui, a resposta correta é 1 e 4, ou seja, a cor vermelha vai estar no número 1, no que está vertical, ou seja, no que está em pé, e vai estar na posição 4, no que está deitado, ou seja, no que está horizontalmente. Então, no 1 e no 4, nós vamos ter a cor vermelha. No 2 e no 5, nós vamos ter a cor amarela. E no 3 e no 6, nós teremos a cor verde. Então, vermelho no 1 e 4. A distância de reação é definida como? O próprio nome já diz, distância de reação é quando você reage a alguma coisa, ou seja, é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Distância de reação. Ele está reagindo. Por exemplo, o carro da frente fez uma frenagem brusca porque um cachorrinho atravessou a frente dele. Então, o que ele vai fazer? O condutor que está no carro de trás, ele vai reagir. De que maneira? Tirando o pé do acelerador e acionando o freio. Distância de reação.
Quando ele aciona o freio e continua freando até o carro parar completamente, nós vamos ter a distância de frenagem. E quando a gente junta as duas, reação mais frenagem, nós teremos a distância de parada, que é essa questão aqui. Olhem bem que aqui ele está dando todo o percurso, a distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo e aciona os freios, que é a reação que nós vimos na questão anterior, até a parada total do veículo. Distância de parada. Então, primeiro momento, eu olhei o perigo, tirei o pé do acelerador e acionei o freio, eu tenho reação. Do momento que eu acionei o freio, continuo freando até meu carro parar, eu tenho a distância de frenagem. E quando eu junto as duas, reação mais frenagem, desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total, é a distância de parada, que é a soma da reação mais a distância de frenagem. Nesse daqui, ele já está falando para nós da distância de segmento ou distância de segurança. Notem bem, distância de segmento, eu estou seguindo alguém. Então, é a distância que eu mantenho em movimento do veículo que está seguindo a minha frente, certo? Ou seja, é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Essa é a distância de seguimento ou distância de segurança, que é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Distância de seguimento ou distância de segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Distância essa que sempre será medida em 2 segundos, que é essa questão que eu coloquei aqui, ó. Então, ele vai falar para nós da regra dos 2 segundos e ele vai perguntar aonde que ela vai ser aplicada. A regra de 2 segundos, ela vai ser aplicada e utilizada na distância de segmento. Como que vai funcionar? Eu vou marcar um ponto fixo na via, por exemplo, uma árvore. Quando o veículo que está à minha frente passar por essa árvore, eu irei contar pausadamente até dar 2 segundos. Se ao término da contagem eu estiver da árvore para trás, quer dizer que a minha distância está ok. Agora, se eu tiver da árvore para frente, significa que eu estou muito perto do veículo da frente. E o mais indicado será eu reduzir um pouco a minha velocidade para aumentar a distância do carro à frente e para manter a regra dos 2 segundos da distância de segmento. Aqui eu repeti novamente, né, a distância de segmento ou de segurança, que é definida como aquela que permite ao condutor uma manobra segura, que vai ser de 2 segundos. Então, na questão anterior, ele perguntou aonde que vai ser usada a regra dos 2 segundos, na distância de segmento ou de segurança. Agora, nessa questão aqui, ele está perguntando para nós o que consiste a regra de 2 segundos, ou seja, como eu vou fazer ou como é feito a regra dos 2 segundos. Então, é uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Aí ele vai explicar como que funciona, que foi o que eu acabei de contar para vocês. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via, por exemplo, uma árvore. A distância entre os dois deve ser superior à distância que se percorre em 2 segundos, ou seja, quando eu marcar lá minha árvore na via, o carro que está à minha frente passou por ela. Quando eu passar por ela, se eu estiver da árvore para trás,
Ao término da contagem pausadamente dos 2 segundos, significa que a minha distância está ok. Agora, se eu estiver da árvore para frente, significa que eu estou muito perto do veículo da frente e eu não vou ter uma distância segura. Eu não vou ter uma distância de segmento ou distância de segurança segura, então eu não vou ter tempo para realizar uma manobra segura. Então, se acontecer de eu estar da árvore para frente, eu vou o quê? Reduzir um pouco a minha velocidade para aumentar um pouco a distância em relação ao veículo que está seguindo à minha frente. Há várias semanas que não chove e a vegetação às margens da rodovia está seca. Nenhum veículo que passa é jogado um cigarro ainda aceso. Poucos minutos depois se ouvem os primeiros estampidos. Está começando um incêndio, com grandes labaredas e muita fumaça. Se essa fumaça invadir a pista, se a fumaça invadir a pista, nós teremos um problema com a visibilidade, certo? Lembrem-se que toda vez que vocês tiverem qualquer dificuldade com a visibilidade, vocês irão reduzir a velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Notem que nessas respostas nós não temos essa alternativa. A letra A fala que os veículos poderão incendiar também. Isso não é possível, tá? Não acarreta prejuízo à visibilidade também está errado. Provocará certamente crises de asma nos condutores também não. Então a resposta correta é a letra D. A visibilidade dos motoristas estará comprometida. A visibilidade dos motoristas estará comprometida. Letra D, resposta correta. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa Z. Ciclovias e ciclofaixas são locais de uso exclusivo dos pedestres e dos ciclistas. Se você colocar teu veículo lá para transitar, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Toda vez que eu coloco a minha vida e os demais em risco, isso é uma infração gravíssima. Então, é letra A, infração gravíssima, sujeito a multa. Não é proibido, sujeito a penalidade e muito menos permitido. Resposta correta é letra A, é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Aí eu aproveitei colocar para vocês essa outra questão que está caindo bastante, que é sobre estacionar o veículo, sobre ciclovia ou ciclofaixa. Neste caso, estacionar é uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Para quem estiver fazendo as anotações, anotem aí. Ciclovia, ciclofaixa, 2 pontinhos. Transitar, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Ciclovia, ciclofaixa. Transitar, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Pessoal, a prioridade no trânsito sempre vai começar com o pedestre. Pedestre, depois vem o ciclista, o motociclista, o carro, o caminhão, o ônibus, a carreta. Sempre vai começar pelo menor e os maiores sempre serão responsáveis pelo cuidado dos menores. Então, neste caso, é o pedestre sim. Quando a gente menciona o pedestre, a gente está englobando todos, tá? A criança, o idoso, o homem, a mulher, o cadeirante, todos. O pedestre ele engloba todos, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Aí aqui eu repeti para vocês, então, ó, a prioridade no trânsito é do pedestre. Então, o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E eu aproveitei colocar para vocês sobre qual é a sinalização
que vai prevalecer sobre as demais, que neste caso, seguindo, né, a mesma risca, se a preferência, a prioridade é do pedestre, a sinalização que irá prevalecer sobre as demais é os gestos de agentes de autoridade de trânsito. Então, quando falarmos em prioridade no trânsito, é o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E quando falarmos na sinalização que prevalece no trânsito, é a representada por gestos de agentes da autoridade de trânsito. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para 193, letra A. Corpo de Bombeiros é o 193. 190 é da Polícia Militar. O 191 é da PRF, Polícia Rodoviária Federal. O 192 é do SAMU. E o 193 é do Corpo de Bombeiros. Quando falarmos na fiscalização e mesmo sinalização de acidente, é a PRF ou a Polícia Militar. Quando falarmos em socorro às vítimas, aí é o 193, Corpo de Bombeiros, ou o 192 do SAMU. E aí eu aproveitei a acrescentar essa questão, que está caindo bastante, voltou a cair, que ele fala que tem vítimas presas nas ferragens. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é o resgate do corpo de bombeiros. Então, deixei a questão maior aqui para vocês verem bem. Vítimas presas nas ferragens. 193, que é do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque vai ser o Corpo de Bombeiros que vai ter treinamento e equipamento para retirar as vítimas presas nas ferragens. Então, se falar de vítimas presas nas ferragens, Corpo de Bombeiros 193. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. O que são ciclomotores? São aquelas motinhas lentas que têm velocidade máxima de 50 km por hora ou que têm potência máxima de 50 cilindradas. São veículos lentos. Os veículos lentos deverão ficar aonde? Mais à direita da pista de rolamento. Então, sim, os ciclomotores devem ser conduzidos no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. E aqui eu coloquei as duas possíveis respostas. Então, notem que nas duas ele está falando dos ciclomotores, que eles devem ser conduzidos na via urbana preferencialmente, ou quanto às regras de segurança ao conduzir ciclomotores deve-se. Então, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento ou apenas circular pela direita da pista de rolamento. Ciclomotores do centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou então circular pela direita da pista de rolamento. Do centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou apenas circular pela direita da pista de rolamento. Qual a sinalização indica uma passagem de nível? Passagem de nível, pessoal, vai ser indicado por uma placa de advertência, certo? Então, não tem como ser parada obrigatória, porque é regulamentação, nem dê a preferência nem sentido obrigatório, vai ser na letra A, que é a Cruz de Santo André. E aí eu aproveitei colocar para vocês
as 3 plaquinhas, A39, A40 e A41, que são todas placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas e indicando a sua natureza relacionado com passagem de nível. No A39, vocês têm uma passagem de nível sem barreira. Então, vocês têm o X, que é o cruzamento, e a passagem de nível está passando por ele. Então, é uma passagem de nível sem barreira. A A40, pessoal, não é um trilho de trem, é uma cerca. Notem bem, por que é uma cerca? Notem que em cima ele tem aquele desenho, que é feito aquele cortezinho em V ao contrário, né? Para indicar que é uma cerca. Então, a A40 é uma passagem de nível com barreira. Por que com barreira? Porque tem a presença de uma cerca. E a A41, que é a placa dessa questão, que indica a passagem em nível, que é a Cruz de Santo André. Então, a terceira e última, ela indica uma passagem de nível, que é a placa Cruz de Santo André. Gratidão a todos vocês que assistiram mais esse vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o joinha, o like, o comentário de vocês aqui no vídeo. Gratidão pela vida dos mais de 15 mil inscritos aqui no nosso canal. E de coração quero continuar desejando que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham muito sucesso sempre. E até o próximo vídeo.